Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma medida de fluorescência e de excitação. E eu vou utilizar o nosso fluorímetro, o fluorímetro Fluorolog, aquele que eu já falei para vocês. Nós vamos fazer uma medida num sistema vítreo, um vidro fosfato dopado com európio. Nesse vidro, o európio entra trivalente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a minha amostra vítrea e fazer uma medida do espectro de absorção. Eu fiz essa medida nesse espectrofotômetro aqui. Então, coloquei o vidro aqui, tirei o espectro de absorção, tá? E obtive isso aqui, tá? Isso aqui é o espectro de absorção do európio trivalente. E uma coisa que eu já observo aqui é que ele tem um forte pico de absorção em torno de 390 nanômetros. Então eu posso, a partir desse resultado, eu posso construir um primeiro diagrama de energia do európio trivalente. Então é o seguinte, como eu quero medir a fluorescência, tá? Eu posso excitar o meu európio nessa energia aqui. Eu posso bombear aqui em torno de 390. E é isso que nós vamos fazer, tá? Então, vamos dar uma olhada agora no nosso fluorímetro. O nosso fluorímetro, o Fluorolog, é isso aqui, que é esse aparelho aqui. Aqui está a lâmpada. Então esse é o monocromador de excitação. Então eu vou selecionar esse monocromador de modo a jogar um comprimento de onda de 391 nanômetros, que é a posição desse pico. Então eu vou excitar a amostra e vou coletar aqui a luz que a amostra está emitindo. Então esse monocromador vai ficar fixo e esse aqui vai estar variando, tá legal? Então agora vamos fazer a nossa medida. Então é o seguinte, esse aqui é o monocromador de excitação, tá? Esse é o monocromador de detecção. Nossa amostra está aqui. A temperatura da minha amostra está em torno de 24 graus. Tá legal? Então vamos olhar aqui agora no computador do sistema de coleta de dados. Eu estou espectro de emissão, está aqui. Estou excitando em 391 nanômetros e vou fazer uma medida de luminescência de 525 até 725. Então esse cara vai ficar em 391 e esse aqui eu vou fazer a varredura entre 525 e 725 nanômetros. Minha amostra já está posicionada e está a essa temperatura. Então agora é só dar um start aqui e observar o nosso espectro. Tá? Então eu estou coletando o espectro, isso aqui é a região do verde, tá? Então tem uma fluorescência, tem uma emissão em torno do verde. Vocês vão ver que essa emissão é fraca. A maior emissão do európio é em torno do vermelho. São as emissões mais intensas. Então aqui já está na região do amarelo, tá? E agora começa a entrar na região do vermelho, onde as emissões são muito intensas. Uma emissão intensa na região do vermelho e vai ter uma outra mais intensa ainda, tá? Então esse aqui, pessoal, é o nosso espectro de emissão. Estou excitando a amostra com comprimento de onda em torno de 390 nanômetros e estou medindo todas as frequências, toda a luz que o európio está emitindo. Aqui vai aparecer um outro pico em torno de 700 nanômetros. Para um outro experimento que eu vou mostrar para vocês, isso aqui vai ser importante, tá? Então aqui eu já estou saindo um pouco do visível, já estou na região do infravermelho, tá? Então esse aqui é o espectro que nós estamos terminando de coletar aqui com o nosso fluorímetro, tá legal? Vamos dar uma analisada nesse espectro aqui. Então aqui eu tenho o espectro que eu terminei de coletar, tá? Esse espectro aqui foi feito com um tempo de integração maior, tá certo? Eu gastei um pouco mais de tempo, tá? E por isso você vê o espectro com menos ruído, tá? Então aqui, vamos dar uma olhada no que a gente consegue observar. Ó, isso aqui é a emissão D0F0, é essa emissão aqui, tá? Depois eu tenho a emissão D0F1, D0F2, D0F4. Eu vou pular essa aqui porque essa aqui não é interessante para mim, tá? D0F4 é essa emissão aqui, tá legal? Então isso aqui é o espectro de emissão do európio,
Tá legal? A outra medida que eu quero fazer é uma medida de excitação, utilizando esse mesmo aparelho. Como é que vai ser a minha medida de excitação? A minha medida de excitação vai ser o seguinte: eu vou ficar observando a emissão do európio em torno de 700 nanômetros e vou variar os comprimentos de onda de bombeio. Então esse monocromador aqui, o monocromador de detecção, ele vai ficar parado em torno de 700 nanômetros. E eu vou variar esse monocromador aqui, vou variar esses comprimentos de onda. Então a gente vai agora coletar o nosso espectro, tá? Então a minha amostra já está posicionada aqui dentro, tá? Eu só preciso mexer um pouco nessa fenda aqui, tá? Eu vou abrir ela. Tá certo? Deixa eu regular aqui. Tá aqui, tá? Só tem o seguinte, eu vou querer provocar uma variação de temperatura na minha amostra. Antes, a amostra está a uma temperatura de 24 graus. Eu vou querer colocar essa amostra a uma temperatura de 15 graus, tá? Então eu tenho meu controlador aqui, eu vou setar ele para 15 graus, tá? Então tá aqui 15 graus. Opa. Então tá aqui 15 graus. Vou mandar ele ir para 15 graus e vamos esperar um tempinho agora. Ele vai começar a esfriar a amostra. Aqui eu tenho um sistema, tá certo? Que tem um Peltier. Então eu posso esquentar e esfriar a amostra, tá certo? De uma maneira controlada e muito rápida. Então aqui já estamos em 23,5 e ele está baixando. Tá legal? Tá? Depois vocês vão entender por que eu quis fazer o espectro de excitação a uma temperatura de 15 graus. Na verdade, eu vou fazer duas medidas do espectro de excitação com a amostra a 15 graus e vou fazer uma outra medida com a amostra a 50 graus. Então, vamos esperar um tempinho, ele está chegando lá. Então, já está a 19 graus. Então, estamos próximo de 16 graus, tá certo? Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Até que a amostra chegue nos nossos 15 graus. Essa luzinha brilhando aqui, ela está ligada com a potência que eu estou jogando aqui no meu Peltier. Quando ela fica muito intensa, é que eu estou jogando muita potência. E quando ela vai ficando fraca, é que eu estou me aproximando da temperatura que eu desejo estabilizar e aí ela quase não manda potência elétrica. Então praticamente chegamos na temperatura de 15 graus. Se eu estivesse fazendo uma medida que eu quisesse analisar esses resultados, eu teria que esperar um tempo maior para que a amostra se termalizasse. Mas já está bom, já dá para fazer. Então vamos aqui, eu vou fazer o espectro de excitação. Já estou aqui, já selecionei a excitação e agora eu vou dar o start para que a medida comece a ser feita, tá? Então esse monocromador está em 700 nanômetros e é esse monocromador que está fazendo a varredura. E a minha amostra está a 15 graus. Tá? Então vamos lá, está aqui o nosso espectro. Ó, tem um pico aqui que está ligado a alguma transição do európio trivalente. Tá? Um outro aqui. Tá? E vamos tentar descobrir a que níveis essas transições aqui estão ligadas. Tá? Então apareceu um outro pico aqui. Tá? Opa, ainda tem mais um aqui, ó. Em torno de 610 nanômetros, tá? Aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara é menor intensidade, tá? Nosso espectro foi coletado e eu tenho esses 3 picos aqui. Vamos dar uma observada agora aqui, tá? De uma medida feita com um tempo de integração melhor e eu esperei, nessa medida que eu vou mostrar para vocês, um tempo longo para que a amostra realmente termalizasse. Mas os espectros não são muito diferentes, tá? Então esse nível aqui, ó, esse pico aqui é devido a essa transição,
tá? Esse primeiro. Esse segundo é devido à transição F1D0. E esse outro aqui é devido à transição F2D0. Então observem que aqui tem uma coisa estranha. Porque esse pico aqui é devido a uma transição que parte do estado fundamental. Agora, esses outros dois não. Um parte do nível F1 e o outro parte do nível F2. Então, o que significa isso? Por que eu estou observando essas transições aqui na minha medida? Porque esses níveis, tanto o nível F1 quanto o nível F2, eles devem estar sendo populados termicamente, mesmo a amostra estando a 15 graus. Tá legal? Então é o seguinte, agora eu vou fazer uma outra medida aquecendo a amostra. Como eu estou falando para vocês que esses níveis devem estar sendo populados termicamente, então esse nível aqui, principalmente o F2, tá certo? Deve ter, quando eu aquecer a amostra, esse bombeio deve ser mais eficiente. Então a intensidade desse cara aqui deve aumentar. Tá legal? Então é o seguinte, agora, colocar a minha amostra a uma temperatura de 50 graus, tá? E vou fazer uma nova medida. Então, vou mexer aqui, tá? Aqui, 50 graus, tá? E vou mandar ele aquecer. Então agora ele vai sair de 15 e vai para 50 graus. E aí nós vamos fazer uma nova medida e vamos comparar com essa aqui. Tá legal? Então, ó, já está em 17 graus, tá? E ele está mandando muita potência aqui para o meu espeltia. A minha lâmpadazinha aqui está brilhando muito. Tá? Então vamos esperar um tempinho aí para que ele chegue em 50 graus. Tá, então já estamos em 40 graus, né? Vamos esperar só mais um pouquinho aí para que nossa amostra chegue, tá certo? Em 50 graus. Então, pessoal, praticamente chegamos em 50 graus, né? Está 49,8, tá? Como isso é só um teste, já vamos fazer a nossa medida, tá? Então vamos lá. Então, vou dar o start de novo aqui e vamos começar a coletar o novo espectro de excitação, né? Observem que esse pico aqui deu menos intenso. Tá? Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Esse cara aqui deu ligeiramente por cima. É porque eu não estou fazendo muita média, também não deixei o sistema termalizar. Mas a gente vai conseguir analisar esses dados. Vamos olhar agora o F2, né? A transição F2D0, que é essa aqui. Tá? Então agora o meu sistema está em 50 graus. Tá? E ela está bem mais intensa que a medida anterior que foi feita a 15 graus. Tá legal? Tá? Então vamos esperar terminar e vamos discutir o que está acontecendo aqui. Tá? Então terminou, tá, pessoal? Então agora vamos discutir o nosso resultado, tá? Em cima de uma medida que eu fiz com um tempo de integração muito mais longo, esperei a temperatura estabilizar para que a gente possa tirar nossas conclusões. Tá? Então tá aqui, ó. Então aqui eu fiz uma medida a 15 graus, que é o espectro azul, e aqui uma medida a 50 graus. A diferença entre essa medida e a medida que eu terminei de fazer aqui é que eu fiz com maior tempo de integração, tá? Fiz 5 segundos de tempo de integração e esperei o sistema entrar em equilíbrio térmico. Tá? Mas vamos olhar aqui. Então aqui nitidamente eu vejo que a transição D0F0 diminuiu quando eu aqueci a amostra. A transição F1D0, ela aumentou. E a transição F2D0 aumentou bastante. Então vamos lá. Então é o seguinte, eu estou bombeando o meu sistema termicamente, eu aqueci a minha amostra, tá? Então eu estou bombeando esse cara aqui, ó. Estou jogando gente aqui para cima, estou jogando gente para cá. Então a intensidade dessas duas transições deve aumentar.
como aumentaram aqui. E se eu estou tirando gente do F0 e jogando para o F1 e jogando para o F2 via um bombeio térmico, a população do nível F0 deve diminuir. Por isso, esse pico aqui diminuiu de intensidade. Então observem, tá, que existe uma forte dependência com a temperatura, tá, das intensidades dessas transições, que eu consigo observar no espectro de excitação. Então eu posso utilizar esse sistema para construir um termômetro óptico. Então nós vamos utilizar o sistema, esse vidro fosfato dopado com európio, para fazer uma medida de temperatura, para que a gente vamos estudar a sensibilidade desse nosso termômetro. Então, mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.